Em One Punch Man, Saitama ele é conhecido por derrotar todos os seus oponentes com um único soco. E é por esse motivo desse poder dele que leva muitos fãs a especularem se o Saitama possui força infinita. Até comparar ele com outros pesos pesados de animes HQs também, como Goku, Superman, Hulk, Thor, Superboy Prime e outros. Mas será mesmo que o Saitama ele tem força infinita? Eu vou contar pra vocês que muitas pessoas ignoram antes de afirmar que o Saitama tem força infinita. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago. O mangá de One Punch Man começou a ter mais novidades interessantes, né? O ninja Vazio, ou Void, né? Seja como você quiser chamar, realizou alguns feitos que poucos personagens shonens conseguem realizar. E só pra polemizar um pouquinho, tá? Nem mesmo o personagem Dragon Ball conseguiram fazer algo parecido. Vazio puxando o terceiro do espaço e o Blast mostrando feitos tão grandiosos que só comprovam que ele está no mínimo no top 3 ou 4 ali de One Punch Man. A gente sabe que no final da luta ali, né, o Saitama vai aparecer para poder lutar contra o Vazio e vai derrotar ele. E sempre quando acontece uma batalha entre Saitama e algum personagem poderoso de One Punch Man, sempre vem aquela perguntinha: Saitama tem força infinita? Alguns argumentos a favor de Saitama ter força infinita é derrotar o oponente com um golpe. O principal argumento da força infinita de Saitama é a sua capacidade de derrotar qualquer inimigo com apenas um único soco, independentemente de quão poderoso seja o oponente. Desde monstros gigantes até monstros com poderes de deuses, todos caem perante ao soco do Saitama, sem oferecer qualquer resistência. A ausência de desafios. Em One Punch Man, Saitama ele expressa um profundo tédio e também frustração devido à falta de desafios em suas batalhas. Ele nunca foi mostrado lutando com tudo o que tem, o que deixa a entender que ele ainda não mostrou a sua verdadeira força. Comentário de criadores. Yusuke Murata, o artista principal, o responsável, né, do mangá de One Punch Man, afirmou em uma entrevista já tem um tempinho que o Saitama ele é infinitivamente forte. Embora isso não seja uma confirmação definitiva, afinal de contas, o que vale é o que está dentro da obra e não fora dela, dá a entender que os criadores têm uma intenção de colocar o Saitama como possuindo uma força além da compreensão. Agora, existem pessoas que usam argumentos que o Saitama não tem força infinita, com o texto da história. Dentro do universo de One Punch Man, a força do Saitama é um tema de comédia e também sátira. A ideia do herói extremamente poderoso que derrota todos com apenas um único soco é uma paródia dos tradicionais mangás de luta. E por isso que é uma possível também interpretação, né, da força Saitama como a extensão dessa sátira, em vez de demonstração de poder infinito. Limitações demonstradas. Apesar de derrotar seus oponentes com apenas um único soco, há momentos em que o Saitama ele parece encontrar resistência ou não estar totalmente satisfeito com o resultado. Por exemplo, quando ele luta contra o Boros, que estava então buscando desafios por toda a galáxia, ou universo também, como você quiser, o Saitama ele admite que estava um pouco animado, o que deixa entender que ele sentiu um pouco de desafio. Outro fator é, em um episódio da segunda temporada do anime, ele é mostrado se esforçando para matar um mosquito, o que deixa entender que ele tem limitações em certas circunstâncias e que de novo reforça aquele tema de paródia ou sátira, não demonstração de habilidades infinitas. Apesar de ter uma força esmagadora, Saitama ele não demonstrou habilidades que seriam esperadas de alguém com poder infinito, como voar, teletransporte, manipulação da realidade e dentre outros. Ele não é retratado como onisciente ou onipotente, o que poderia ser uma característica de um ser que tem força infinita, né? A questão de se o Saitama tem força infinita é e sempre vai ser debatida entre os fãs de One Punch Man. E por ser uma obra que, na minha opinião, é uma sátira de gênero de super-herói, pode afetar a interpretação das habilidades do próprio Saitama. Enquanto há argumentos a favor da força infinita do Saitama, como também a sua capacidade de derrotar qualquer inimigo com apenas um único soco, também existem argumentos contra, incluindo o próprio contexto da história e suas próprias limitações e também frustrações demonstradas. Agora, qual é a sua opinião sobre isso, Thiago? Bom, eu tenho algumas formas de pensar, tenho duas formas de pensar sobre esse assunto. Saitama ele tem força infinita? Sim e não. Sim, porque o Saitama ele é um personagem cômico, ele quebra a lógica das coisas que ele faz, né? Tipo, ele já foi capaz de pegar um buraco interdimensional do Garou Cósmico, surfou em um porta-aviões num tremendo tsunami, estava tomando banho na lava de boas, soltou um peido no espaço e saiu voando. Enfim, existem muitos outros motivos para poder acreditar que o Saitama ele enfrenta inimigos poderosos e mesmo que eles tenham poderes diferenciados, ele é capaz de fazer coisas ilógicas, ignorar o ataque ou mesmo interagir com esse ataque de forma que nem vai fazer efeito nele. E a galera esquece que essa é uma característica do Saitama, ele foi criado assim.
E não, eu também não acredito que ele tenha força infinita, pois por mais que o mangá mostre que ele quebrou seu limitador e sua evolução sendo também exponencial, Saitama ainda assim precisaria corresponder a alguns requisitos de realmente ter força infinita. A própria ideia da força infinita já é um conceito muito complexo. Conceito de força infinita. A definição básica dela, em termos mais simples, tá? A força infinita é a ideia de possuir uma quantidade ilimitada ou inesgotável de poder físico. E isso significaria que a capacidade de realizar qualquer feito de força, não importa o quão grande seja, sem limitações ou esforço. Onipotência. Em algumas narrativas, a força infinita está ligada à onipotência, que é o poder ilimitado ou total em todos os aspectos. Além da força física, um ser onipotente teria controle sobre todas as coisas, incluindo então o espaço, o tempo e a matéria. Exemplo de força infinita na ficção. Superman padrão, por exemplo, o atual, dos quadrinhos da DC, é frequentemente citado como tendo força infinita, com poderes tão vastos que ele pode literalmente quebrar a barreira da fonte que interliga ao multiverso, e o próprio Superman é dito ser uma ameaça à esfera dos deuses. Flash, tanto Barry Allen quanto Wally West, atualmente estão num outro nível de poder. Por exemplo, o Flash está sendo trabalhado como sendo o conceito próprio da matemática. Ele pode literalmente acabar com a realidade com a sua velocidade mais seu soco ou sua força, Thor, assim como Superman, Thor também demonstrou alguns feitos suficientes para ter uma força muito acima de qualquer outro herói da Marvel. Se vocês ainda não viram esse vídeo recente que eu fiz, que eu trouxe para vocês, do quão forte é o Thor, veja que vocês vão entender. Thor pode literalmente arrancar a árvore Yggdrasil do chão, a mesma árvore que conecta o reino do The One Below All e o The One Above All. Thor, como um deus, ele é o conceito próprio de um deus arquétipo. Hulk, há algum tempo o Hulk ele teve a sua origem mudada, onde ele então se conecta ao The One Below All, uma contraparte do Thor. Mas recentemente o Hulk esteve conectado aí com a entidade suprema Mãe do Terror, uma entidade que é mais antiga que o The One Below All. Superboy Prime, esse eu nem preciso falar, simplesmente ele quebra a realidade com um soco. Existem infinitos exemplos de força infinita na ficção. Limitações narrativas. A ideia de força infinita muitas vezes é usada como uma ferramenta narrativa para poder criar personagens que são invencíveis, desafiando as expectativas e criando confrontos dramáticos, Mas personagens com força infinita podem apresentar desafios para os escritores, pois eles precisam encontrar maneiras criativas de colocar esse personagem em situações de risco ou conflitos. E é por isso que Saitama não está em todo o lugar. Na ficção, os escritores podem criar personagens com força infinita como parte de uma fantasia de entretenimento também. Esses personagens muitas vezes desafiam as leis da física e da realidade para proporcionar histórias bem legais como One Punch Man. Em universos ficcionais, a força infinita ela pode ser adquirida através de exposição à radiação cósmica, por exemplo, magia, experimentos científicos e entre outros métodos. Mesmo em contextos ficcionais, personagens com força infinita muitas vezes enfrentam desafios diferentes. A solidão, o tédio, a falta de desafio e até mesmo a moralidade é um problema comum e explorado com personagens super poderosos. Além disso, também há questões sobre como equilibrar a narrativa quando um personagem tem força infinita, já que os conflitos de luta ou desafios podem não ser mais relevantes para a própria obra, já que é só o autor colocar o personagem dele lá que tem força infinita e derrotar o inimigo fácil. No resumo geral, a força infinita é um conceito usado para criar personagens superpoderosos que desafiam as leis da física e da própria realidade. Mesmo em contextos ficcionais, personagens com força infinita podem enfrentar desafios únicos e os escritores precisam ser criativos para poder equilibrar esses personagens para garantir que as histórias sejam tão interessantes e relevantes para quem está vendo. Para caracterizar o Saitama como força infinita, só porque ele quebrou seu limitador ou tem uma evolução exponencial, ainda assim, na minha opinião, é pouco. O maior feito do Saitama até o momento foi destruir o planeta de Júpiter inteiro. Se baseando em feitos e comprovações que ele é capaz de fazer algo infinito, ele primeiro precisaria realizar essa façanha. Agora comenta aqui, vocês acham que o Saitama ele tem força infinita? Eu particularmente acho que não, e vejo muitas pessoas superestimando ele e até colocando ele, o Saitama, em níveis de entidade. Para mais vídeos com o Saitama e também o próprio One Punch Man, se inscreve no canal, deixa aquele like se você curtiu esse estilo de vídeo aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.